Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live do canal Razão e Emoção. É sempre uma satisfação muito grande estar fazendo essas lives. As outras foram apresentadas por nossos amigos aí, o Dilon dos Reis e também o J. Arantes. Agora, esse aqui que vos fala é Renato Rodrigues. A gente faz parte aqui do canal Razão e Emoção. E nessa live que nós vamos fazer aqui agora, nós vamos falar sobre ansiedade, sobre a depressão e quais são os benefícios da psicoterapia para quem vai tratar desses problemas aí de tanto de ansiedade quanto de depressão. E para fazer essa live de hoje, a gente está contando aqui com a presença muito especial da psicóloga Marília Parreira. E vamos fazer uma apresentação inicial aqui antes de eu dar uma boa noite para ela, né? A Marília Parreira, que vocês estão vendo aí na tela, ela é psicóloga graduada pela Faculdade Pitágoras de Uberlândia, ela é pós-graduanda em psicodrama pela Casa das Cenas, e ela faz atendimento clínico com adolescentes, adultos e idosos. E é muito importante a gente tratar dessa questão do assunto da ansiedade, da depressão, com profissionais competentes, com pessoas que conhecem a fundo essas questões. Então, vamos começar a live aqui dando uma boa noite aqui para a psicóloga Marília Parreira. Boa noite, Marília. Muito obrigado por estar com a gente aqui na live. Boa noite, Renato. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Pessoal, é o seguinte, antes de a gente começar a tratar exatamente do tema, a gente tem uma surpresa muito boa para vocês. Nós vamos fazer um sorteio de sessões experimentais de psicoterapia. E quem quiser participar desse sorteio, esse sorteio vai ter, a pessoa vai ter uma sessão de 50 minutos de acolhimento. E vai ser gratuito, tá? Para quem for escolhido aqui para participar. Quem quiser participar, vai estar aí na tela o e-mail da Marília. Vamos colocar aqui na tela agora aqui, o e-mail da Marília. Manda um e-mail falando, eu quero participar da sessão. Manda um e-mail para ela, para o e-mail maríliaparreirateixeira@gmail.com. E ela vai depois, com os e-mails recebidos, ela vai sortear as pessoas que irão receber essas sessões e recomendo para vocês, vale muito a pena. Esse que todo mundo que conseguir ter o privilégio de ter pedido a doutora Marília vai poder resolver isso aí. Bom, vamos começar aqui então. O assunto aqui hoje é depressão e ansiedade. Dois problemas muito sérios que afligem muitas pessoas. Mas, inicialmente, para a gente explicar exatamente do que se trata, vamos pedir para a nossa querida Marília aí falar primeiramente, o que é depressão, e depois falar o que é ansiedade, e se existe alguma relação entre a depressão e a ansiedade, ou são doenças psicológicas absolutamente distantes entre si? Uma coisa leva a outra, né? Então, a ansiedade, ela tem vários significados, mas nada é muito conclusivo. O que dá para falar um pouquinho mais sobre a ansiedade são os sintomas, que é o aumento do batimento cardíaco, dor no peito, suor excessivo, né, nas mãos ou nos pés, às vezes no corpo todo, dependendo da ansiedade. Tensão muscular, então às vezes eu fico tenso aqui, dói meu ombro, parece que dá um puxão, né, aqui no ombro e fica duro, faz parte da ansiedade. O sono fica ruim, então começo a não dormir, ou acordo durante a noite, não consigo dormir, que é o distúrbio do sono, né, perturbação do sono, irritabilidade. Tudo isso faz parte da ansiedade, né? Já a depressão, a ansiedade é antes um pouco da depressão ou de outros adoecimentos.
mentais também. A depressão é uma doença psíquica, ela pode ter... Tem muita gente que fala assim, a depressão é frescura. Não, ela não é frescura. Por que ela não é frescura? Ela atinge o cérebro e de uma forma que traz uma inflamação. Então, em alguns casos, é recomendado o uso do medicamento justamente por conta dessa inflamação. E aí o organismo começa a não produzir alguns hormônios, né? E aí um desses, os 4 principais hormônios, que é o que a gente chama de hormônios da felicidade, é a endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina. Posso falar um pouquinho sobre cada uma delas? Com certeza, fica à vontade. Então, a endorfina, ela é uma ação, ela tem uma ação analgésica e ela libera estímulo e sensação de bem-estar, conforto, humor, ela dá um bom humor, dá uma alegria. E ela é liberada durante atividades físicas e após essas atividades físicas. Ou seja, não precisa de remédio para isso, né? Não precisa ter remédio para isso, né? Se eu conseguir de formas naturais, né? Isso, eu consigo de formas naturais, sim. Assim como as outras, né? Que a dopamina, ela tem o controle motor, cognição, a compensação e o prazer. O humor, a memória fica melhor, a minha atenção, o meu foco fica melhor. E, inclusive, a sensação de prazer, né, que ela dá. A dopamina, ela tem a sensação de prazer num alimento gostoso. E até na relação sexual, ela é liberada, a dopamina. E a serotonina, ela regula o apetite, ela regula o sono, a energia, o humor também, aumenta o relaxamento, ela pode ser liberada com meditação, exercício físico, yoga, tomar sol regularmente, né, de 15 a 20 minutos, já ajuda nesse processo. E a ocitocina é importante para a função no organismo, que as sensações de prazer também, relações sociais, estão ligadas também ao prazer durante a relação sexual. E a depressão, ela pode ocorrer em qualquer fase da vida. Não tem, você é tão novinha, você tem depressão? Sim, ela pode acontecer em crianças, adultos, idosos, não tem uma idade que chega a essa depressão. E quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o tratamento. Então, se eu consigo diagnosticar antes do uso do medicamento, melhor ainda. Excelente. O pessoal que estiver acompanhando a gente vai pedir para dar o like, para que essa nossa live chegue para mais pessoas agora, nesse momento. Se tiver alguma pessoa que não está inscrita no canal, tem embaixo aí do vídeo a opção de inscrever-se no canal e marca o sininho para receber as notificações. Toda terça-feira, pessoal, nós estamos fazendo as lives aqui no Razão e Emoção, às 20 horas, então o pessoal já vai sendo avisado dessas lives. Marília, é o seguinte, a gente tem informações aqui da Organização Mundial da Saúde que 1,4 bilhão de pessoas, se elas não sofrem, elas desenvolverão o que a gente chama de último estágio da dor humana, que é a depressão. Ou seja, praticamente 20% da população do planeta vai ter ou já teve depressão. Como terapeuta, o que você acha que atitudes que as pessoas podem tomar para não fazer parte dessa estatística de pessoas que vão sofrer, para não correr o risco de sofrer com depressão? Eu acredito que a psicoterapia ela pode trazer grandes benefícios, mesmo não estando com depressão,
porque a gente passa a ter um autoconhecimento que antes a gente não tinha. Infelizmente, nós não somos ensinados, né, não temos a educação de autoconhecimento. E eu acho que isso peca muito. Inclusive, eu acredito que o autoconhecimento faz parte da inteligência emocional, que inclusive foi o tema, né, da live anterior. E com esse autoconhecimento, você passa a entender as suas emoções. E em determinadas situações, ali naquele momento, mesmo que flashes de segundo, eu consigo detectar o que dá para eu fazer naquela situação. Então, eu consigo pensar antes de agir, mesmo que em segundos. O exercício físico também é muito bom, né? Que a gente até viu sobre os hormônios da felicidade, pode ajudar demais nesse momento. Acredito que nesse mundo de hoje que nós estamos vivendo, né, com as telinhas no bolso, a religião é muito boa. Tem casos, inclusive, Renato, que as pessoas são tão fervorosas com a religião que às vezes a gente utiliza do meio religioso também para acrescentar na psicoterapia. Não são só as técnicas científicas que a gente utiliza, mas a gente utiliza também da religião de cada um. O terapeuta, ele não está aqui para apontar, né, qual religião que você tem que seguir e tudo, mas a gente vai acolher aquela dor, aquelas questões, sem julgamento, e trabalhar, inclusive, com o lado religioso de cada um, caso isso seja uma questão que o paciente pode trazer. Sim, sim. E nessa questão que você falou aí das psicoterapias, das pessoas que precisam procurar a terapia, mas infelizmente, assim, eu acho que as pessoas têm um certo receio com terapia. Eu queria que você me ajudasse a quebrar essa mística que as pessoas têm de quem procura terapia é a pessoa que está louca ou ela está pensando em suicídio. O que eu acho uma bobagem, você pode até me explicar melhor. Quem precisa de terapia? Quem que é a pessoa que vai precisar de terapia? Explica isso aí pra gente. Você conseguiu escutar a minha pergunta, Marília? Parece que tivemos uma interrupção aqui. Todos fizeram? Sim. Sim, eu escutei. Ok. E aí, eu acredito que se todos fizessem terapia, o mundo seria de uma outra forma, né? Teria talvez uma outra característica. Mas nem todo mundo acredita, nem todo mundo aceita a terapia. E eu não preciso estar com uma doença, com um adoecimento mental, emocional, psíquico, para eu buscar uma terapia. Tem, inclusive, que pessoas dizem assim, eu só quero me conhecer melhor. Tudo bem, então vem para terapia, né? Eu não preciso necessariamente estar com depressão, preciso estar ansiosa para buscar uma psicoterapia. Ou outras terapias também, né? Que são benéficas. Até dando ensejo nisso que você está falando, é porque eu acho que as pessoas têm um receio que fala, eu não sei se por causa de antigamente a gente via muito em filme, muito em novela, que as pessoas falavam assim, não, eu tô com o meu terapeuta já tem 20 anos. Aí fica a impressão que você vai passar o resto da sua vida nas mãos do terapeuta. É isso mesmo? A terapia, ela é para sempre? Ela é... Até quando que dura uma terapia? Tem um período certo? Eu lembro demais de ver novela, o pessoal falando, meu terapeuta desde criança, meu terapeuta desde adolescente. E eu falava, gente, será que isso é realmente para sempre? Como funciona essa questão da terapia, Marília?
Tem casos e casos, né? Mas eu acho que o principal é o terapeuta respeitar o tempo do paciente. Que tempo é esse? Ele que vai determinar. O paciente tem alguns casos que ele não consegue visualizar, né? Por exemplo, os pais brigando ali muito, os filhos chegam para eles e falam: vocês vão separar porque eu não aguento mais essas brigas. Os pais acabam separando. Mas isso é o papel do filho? Fazer com que os pais se É verdade. separem? Não, isso não é. Só que eu Certeza. posso chegar para o cliente e dizer para a pessoa que está aqui, chegar e dizer: olha, você não pode dizer isso para os seus pais. Eu não posso. Eu preciso fortalecer essa pessoa e mostrando para ela de outras maneiras. É aquele famoso comer pelas beiradas, né? Eu vou comendo pelas beiradas, ajudando essa pessoa a se fortalecer. Quando ela se fortalece, ela mesma reconhece: poxa, esse não é meu papel, eu sou apenas filha. E o que eu posso fazer é dizer: pai, mãe, eu não estou conseguindo mais conviver na casa do jeito que tá, né? Contar, que é isso que eu falo, que a autoconfiança, a inteligência emocional, né? O autoconhecimento traz, que é justamente reconhecer: poxa, eu não estou dando conta, eu posso chegar para essas pessoas e contar? Sim. Então, quando eu te falo que é relativo o tempo, é de acordo com que o paciente vai dar conta de responder à terapia. Tem cliente que consegue mais rápido, já tem pacientes que não conseguem ir tão rápido, né? E aí, às vezes, ele chega com uma demanda: olha, não estou conseguindo lidar com a separação dos meus pais. Tudo bem, então vamos olhar para isso. Acabou aquilo, tá, tudo bem. Não preciso mais de psicoterapia. Sei lá, às vezes fez 6 meses, 10 meses, um ano, deu conta de resolver aquilo, tá, agora eu não quero mais trabalhar outras coisas. Ele pausa e se chega em algum momento, ele: não, agora eu tô precisando de novo. Ele pode voltar de novo para psicoterapia. Entendi. Bom, Marília, e será que isso aí tem alguma relação com os estilos de psicoterapia, aquelas que a gente chama de formas de abordagem, né? Os tipos de leituras que são feitos durante sessões? Até você poderia me dizer, vamos aproveitar a oportunidade aqui, quantas formas de abordagem de terapia que existe, e se existe um estilo melhor, ou se é possível juntar vários estilos de abordagem de atendimento, como que funciona essa questão? Uhum. Tem várias abordagens, né? São muitas abordagens, eu acho que não daria para citar todas elas aqui. Mas as Uhum. principais que a gente vê por aí é a psicanálise É a mais e famosa, né? o TCC, que é teoria comportamental. Eu acredito que todas as abordagens, elas são benéficas para todas as temáticas que você trouxer para a psicoterapia. Hum. Cada uma de um jeito vai te ajudar naquilo que você está procurando, naquilo que você busca. Pode ser que você der bem com uma que eu, às vezes, não vou dar bem, né? E então, eu acho que essa amplitude pode nos ajudar justamente por isso, que às vezes, por exemplo, eu estou com a psicanálise e não gostei, tá tudo certo, eu posso passear. E tem terapeutas também que têm mais de uma pós-graduação que às vezes une elas, né, um pouquinho de cada coisa para acrescentar para o paciente a melhor forma, né, que é o jeito que eu vou criar. A minha terapia é um jeito que eu posso, sim, pegar um pouquinho de cada coisa. Tem gente que já tem terapeutas que têm um certo preconceito com essa mistura, mas tem terapeutas que não, que passeia bem por cada uma dessas abordagens.
Pessoal, para quem está acompanhando a live, eu vou dar o aviso aqui novamente. A Marília, ela vai sortear sessões de psicoterapia, e quem quiser entrar nesse sorteio, é só mandar um e-mail para que está aí na tela, mariliaparreirateixeira@gmail.com, dizendo que quer participar do sorteio das sessões, tá certo? E ela vai responder todo mundo e vai fazer o sorteio. Vamos torcer para que alguém aí seja contemplado, tá certo? E não esqueça, a gente vai pedir de novo aí, dá o like, tá? E quem não tiver inscrito no canal, se inscreve aqui no Razão e Emoção. Marília, essa questão da depressão, às vezes a pessoa confunde, muitos confundem, chegam, olham uma pessoa que está triste, às vezes a pessoa está passando por uma situação de luto, uma situação de separação, acabou de sair de um casamento complicado, enfim, as pessoas confundem a tristeza com a depressão. Quando é que larga de ser tristeza e você fala assim, não, ela não está só triste, não, ela está com depressão mesmo. Que tipo de atitude que demonstra que a pessoa passou do estágio de triste para depressivo? A tristeza, ela dura um tempo e ela tem um motivo, né? Então, assim, eu tô triste porque eu perdi o meu cachorro. Então, eu tenho um motivo. Passa alguns dias, né? 1 semana, 2 semanas, eu vou melhorando e vou conseguindo seguir a vida, mesmo estando ainda, talvez, num período de luto. Já a depressão, ela não tem um único motivo aparente. Eu começo a ficar entristecida sem motivo, às vezes está acontecendo coisas boas, eu não consigo lidar bem e aí tem alteração de humor. Às vezes eu tô nessa festa, tô bem, tô feliz, de repente eu fico entristecida, emborrecida, e aí que são as alterações de humores. Então, começar a observar isso. Quem está nesse estado depressivo geralmente consegue ver que está com depressão? Geralmente não. Então, eu preciso também que as pessoas que estão à minha volta fiquem atentas, né? Nós estamos atentos uns aos outros para ir observando isso. Então, eu acho que isso dá para perceber mais quando tem um certo luto, né? Qualquer tipo. Aí as pessoas começam a ir se observando. Passou de 15 dias, opa, vamos conversar, vamos olhar. O que mais que você está sentindo? É só tristeza por conta disso ou tem alguma coisa mais? Não, eu acho que tem alguma coisa mais. Vamos buscar ajuda, então? Vamos. Ou não, não quero ajuda. A gente precisa também aprender a respeitar isso, mesmo que seja vou usar essa palavra, mesmo que seja um pecado, né? Em algum momento. Não é fácil, né, Marília? Desculpa te cortar, eu sei que não é fácil, que eu já apresentei essa situação na família de pessoas com depressão. A gente percebia que a pessoa estava com depressão, você falava para a pessoa, procura um psicólogo, vai se tratar. Ela fala assim, eu não estou com depressão. Aí todo mundo percebia que a pessoa se encolheu tanto, passou a se isolar tanto, não queria sair para nada, não queria mais nada, e nem havia um motivo assim tão sério, por exemplo, como um luto, tal, não tinha nada tão sério, e você via que a pessoa estava cada vez mais fechada naquele mundo dela, e não adiantava. Às vezes a pessoa, personalidade muito forte, igual essa situação que eu estou te contando, e vou ser sincero, não foi fácil, tá? Não foi fácil. Igual você falou, a gente tem que recomendar, tem que respeitar a opinião da pessoa, mas tem hora que dá vontade de levar a força. Vamos lá, você precisa tratar, você está doente, você precisa resolver o seu problema. E depois que a pessoa se trata, vira, né? Parece que se transforma, né?
Sim. Parece que há um nascimento de um novo mundo para a pessoa, depois que ela descobre que não é o mundo das trevas que ela estava imaginando, que ela estava ali vivendo, né? Sim, quando eu falo de respeitar essa opinião, é porque a gente precisa ter o cuidado de não afastar ainda mais essas pessoas da ajuda, né? De uma ajuda certa. Então, assim, você tá ruim, você tá mal, tá todo mundo vendo que você tá precisando de uma ajuda de um profissional. Só nós não damos conta. É ir contando para ela, aos poucos, que ela precisa de ajuda. Porque, às vezes, se eu forçar essa pessoa a ir para terapia, ir no psiquiatra ou qualquer outro médico, ela pode criar uma resistência, uma casca que fica mais difícil de poder ajudar ela. Não só o terapeuta, mas a família também. Então, vamos dar vontade de forçar? Dá. Muita vontade de forçar a pessoa a ir. Por quê? Eu sei que eu tô vendo que eu tô bem, sei que a terapia vai fazer bem para outra pessoa, né? Para o meu ente querido. Então, por que não ela ir? Às vezes ela ainda não consegue lidar com essa dor, porque é uma dor muito, às vezes é muito difícil de olhar para ela. É como eu falo, as dores emocionais é como uma ferida na pele mesmo, infeccionada. Então, quando eu tô com uma ferida infeccionada, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir ao médico para ele fazer a limpeza. Às vezes tem que tirar toda aquela infecção, aquelas células mortas. E é isso que o terapeuta, o psicoterapeuta faz. Né? Mas é com o emocional. E o físico, geralmente, é mais fácil de lidar, porque daqui a pouco vai passar. Mas o emocional, eu preciso dar de cara para isso. Talvez por isso que algumas pessoas têm um preconceito e um medo de ir para psicoterapia. Gente, para quem estiver acompanhando a live, tá vendo, olha a importância que é esse assunto. E se você acha que mais pessoas precisam estar também acompanhando isso que nós estamos falando aqui agora, compartilhe esse vídeo, manda para os seus grupos de WhatsApp, manda para parentes, para que mais pessoas possam acompanhar esse assunto aqui com a gente, tá bom? E quem quiser uma sessão de psicoterapia gratuita, 50 minutos com a Marília, ela vai sortear essa sessão, tem que mandar um e-mail, tá aí na tela, maríliaparreirateixeira@gmail.com, e dizendo que quer participar do sorteio dessa sessão de psicoterapia. Ô, Maria, até sobre o que você estava falando aí, sobre essa questão de a pessoa procurar a terapia e ter uma grata surpresa. E nunca aconteceu com você de pessoas que vão procurar terapia pela primeira vez e elas ficarem se perguntando por que eu não busquei essa alternativa antes? Você já presenciou esse tipo de situação com você lá na sua clínica? Ai, com certeza. Não só uma vez, né? Mas tem os dois lados. Tem o lado que o cliente permanece e tem o lado que ele vai embora. Mas tem muitas pessoas que olham e falam assim, poxa, que mudança, né? Geralmente, quando o meu paciente faz um ano de psicoterapia, a gente faz como se fosse uma retrospectiva do que ele viu, né? Quais são os benefícios de todas essas feridas que a gente veio tratando. E tem coisas muito positivas, do tipo, nossa, essa talvez uma situação igual o exemplo que eu dei para você, né, dos pais separados. E naquelas brigas, eles agiam de um jeito. Hoje, se fosse hoje essas brigas, isso é um retorno, né? Se fosse uma briga dessa hoje, eu iria só sair de perto e falar, depois a gente conversa que não tá legal, não tá bom, essa relação não tá legal. Então, tem esse ponto positivo, né? Que os clientes vão vendo esse autocontrole, esse autoconhecimento,
essa força que vem criando ao longo da psicoterapia. Já tem pessoas que chegam no consultório, inclusive, eu tive uma pessoa que chegou no consultório um dia e falou assim, nossa, que terapia é essa? É psicoterapia, a gente está te fortalecendo e você vai mudando algumas atitudes. Eu percebi mesmo que eu estou mudando e não estou gostando disso. E não vou mais para psicoterapia. Ela não gostou das mudanças? Não gostou das mudanças dela. Mexeu com a situação cômoda dela, né? Sim, porque a psicoterapia faz isso, ela tira a gente do comodismo. Para eu ter um resultado, eu preciso sair. Eu, como paciente, eu preciso me movimentar para que aquilo dê certo. E aí essa pessoa não gostou. Mas tem esses dois casos. Que a pessoa não dá conta de olhar para a dor. E aí tem alguns que falam, olha, agora eu não consigo. A gente pode olhar para outra coisa? Pode. Essa questão que você falou aí, porque o que acontece? Mudar o seu jeito de tratar as coisas, né? Dói porque você entra nesse comodismo que realmente não é fácil. Às vezes é fácil você imaginar que é fácil mudar, mas não é. A maioria das vezes é muito complicado, por isso é fundamental que a pessoa tiver com dificuldade buscar ajuda do terapeuta para auxiliar ele nisso aí. Mas, Marília, na questão da depressão, eu vejo que muitas pessoas, elas se cobram demais delas. Elas exigem muito delas. Acabam sendo até, uma expressão que o Augusto Cury usa, carrascos dela mesma. Ela cobra muito. Isso é possível de ser tratado na psicoterapia? Sim, é possível de ser tratado. Desculpa, me perdi. Você pode repetir a pergunta, Renata? Então, essa questão da pessoa se cobrar demais, da pessoa ser muito exigente com ela mesma, ela achar que ela tem que ser muito mais do aquilo que às vezes nem os outros estão cobrando dela. Tem pessoa que está achando que tem que ser isso, tem que ser melhor nisso, tem que ser aquilo, e na verdade o mundo não está cobrando nada disso dela, mas ela tem essa autocobrança muito forte, uma cobrança que chega a ser exacerbada ao ponto dela achar que o mundo está até contra ela. E a pergunta era se isso é possível a gente tratar no consultório. Sim, porque a depressão, ela é 8 ou 80. Por isso que eu falo que a gente precisa observar muito as pessoas que estão com entristecimento há muito tempo. Por quê? Quando eu digo que ela é 8 ou 80, ou ela te coloca em cima de uma cama, e aí eu começo a não querer tomar banho, não me alimentar, ou alimentar demais, né? Não é só a falta de alimento, mas o alimentar demais são sinais. E o outro lado é aquela pessoa que às vezes vai para balada todos os dias, de segunda a segunda, que bebe muito, que é super... Mas o que acontece? Eu estou saindo da minha realidade. Minha realidade não é boa. Então, é possível de se tratar, sim. Uhum. Pessoal, daqui a pouco a gente vai entrar nas perguntas. Quem quiser mandar perguntas aí para a Marília, pode perguntar. Às vezes a pessoa acha que tem algum sintoma de depressão, ou acha que tem algum sintoma de ansiedade, pode mandar. Eu só vou fazer uma correção aqui a respeito das sessões. Serão 5 sessões, né? Serão 5 sessões, tá? O sorteio para 5 sessões, tá bom? Manda um e-mail para marília.parreirateixeira@gmail.com para participar do sorteio aí das sessões, tá bom? Marília, eu quero falar aqui agora a respeito aqui de
tem muito a ver com a questão da ansiedade, é a síndrome do pensamento acelerado. E, segundo pesquisa aí, indicam que mais de 80% das pessoas e de todas as idades, isso aí sem fazer distinção de sexo, de classe social, de religião, enfim, mais de 80% das pessoas sofrem com essa síndrome do pensamento acelerado. Eu gostaria que você pudesse explicar isso para nós, o que é a síndrome do pensamento acelerado e o que ela leva a pessoa a ter essa síndrome. Uhum. Sim, a síndrome do pensamento acelerado é a hiperconstrução de pensamentos. Então, a minha cabeça, ela não desliga, ela fica o tempo todo trabalhando, ativa, né? E isso acaba que eu fico sem sono, não consigo dormir, ou acordo no meio da noite com a cabeça acelerada, não paro de trabalhar, sair do trabalho, estou na minha casa, mas a minha cabeça tá lá, tá trabalhando, tá ativa o tempo todo. E acredito que uma das causas para isso, né, esse aceleramento, são as telinhas. Né? A gente está no mundo moderno, trouxe todo benefícios, mas também tem trago esses adoecimentos, né? Fico muito, saio do trabalho, mas eu tô aqui na tela, no telefone, ou chego em casa, vou ver televisão e continuo acelerada, né? E isso também não tem idade, assim como a depressão não tem, a síndrome do pensamento acelerado também não tem idade para acontecer. E acredito que as crianças hoje estão também muito sendo atingidas, porque desde que nascem estão ali com a telinha vendo algum vídeo, né, de desenho, de qualquer coisa. Os pais, para conseguirem fazer, em alguns momentos, para conseguir fazer algumas coisas, põem uma telinha para um bebezinho aí de 3, 4 meses. É muito novo, e aí começa a ter esse aceleramento de pensamentos, né? É muito estímulo que vem acontecendo com as telinhas. É verdade, realmente essa questão de celular, eu acho que tem sido um dos piores problemas para todo mundo. As pessoas conseguir desligar de rede social hoje tem sido uma dificuldade muito grande. Eu nem sei se isso é algum ismo, tipo assim, a pessoa que é viciada em álcool é alcoolismo. Às vezes a pessoa está muito ligada em celular, deve ter algum ismo, alguma doença já muito séria, porque é difícil você, às vezes até situações que tem certeza que todo mundo aqui já viu, não estou falando nenhuma novidade, as pessoas vão em encontros sociais de família, encontros de amigos, todo mundo sentado junto numa mesa e cada um com o seu aparelho ali, às vezes mandando mensagem até para a gente que está ali naquela mesa. Enfim, a situação está ficando assim, de um jeito insuportável. Quando eu sento numa mesa, que eu vejo que as pessoas não saem do celular, eu falo, oh, pelo amor de Deus, vamos conversar. Se for para ficar com o celular, eu não viria aqui. Eu ficava na minha casa mandando mensagem para você, mandando mensagem para os outros. Está virando um problema não apenas psicológico, que eu acho, mas que é um problema social. As pessoas não estão conseguindo mais sair do aparelho, né? E eu nem sei, vou até te perguntar, você fala que se tiver, não tem, mas tem salvação para gente que está viciado em celular? Eu tenho certeza que das pessoas que estão acompanhando a live aqui, deve ter muitas pessoas que não desgrudam do celular, se não for todos, tá? Sim, tem tratamento e tem casos de clínicas clínicas de dependente químico que já estão trabalhando com pessoas que estão dependentes das tecnologias. Tem tratamento, casos mais sérios, né, podem ter internação, e ela gera, né, essa ansiedade, posterior depressão, porque eu estou o tempo todo ali. E uma das coisas que essa telinha traz é o mundo perfeito, né?
Porque nas telinhas todo Exatamente. mundo é perfeito. É a felicidade de rede social. Porque eu vou postar Mas a assim, minha só te batalha do dia cortar, a dia. tem, hein, Marília? Só te cortando rapidamente. Tem gente que vai atrás desse mundo perfeito, mas tem gente que entra em rede social só para caçar encrenca com os outros. E acha, e tem o prazer, eu não sei qual que é o hormônio, se é endorfina, de ficar caçando encrenca com os outros em briga de política, briga de futebol, briga de religião. Eu acho assim, eu fico pensando, isso é muito nonsense, mas continuando o que eu estava falando, é assim, as pessoas também procuram encrenca em rede social e Sim, acham mas bom. essas pessoas estão adoecidas também. Faz parte desses sintomas que a gente vem falando, o explosivo, né? E esse explosivo, ele causa essas questões, essas implicâncias, essas brigas em redes sociais. Qualquer motivo é motivo para poder brigar. Mas por quê? Ele não está querendo olhar para a realidade dele, então ele prefere apontar o dedo buscando confusão com essas outras pessoas. Exatamente. Eu vou pedir para o pessoal aqui ver se tem alguma pergunta para a gente colocar aqui na tela, mas antes, só para falar da questão do sorteio que nós estamos fazendo das sessões de psicoterapia com a Marília. Manda o e-mail para mariliaparreirateixeira@gmail.com. De vez em quando nós estamos colocando aí na tela, serão 5 pessoas contempladas com sessão de 50 minutos, tá certo? Só para esclarecer aqui, porque eu acho que eu tinha passado a informação errada. Vamos lá, então. Tem uma pergunta aqui, Marília, da Selma Dias. Eu vou usar meu óculos aqui para poder ler melhor. A Selma está dizendo o seguinte: eu sofro com depressão há anos e sinto que não tem saída. O que eu devo fazer? É a pergunta da Selma. Uhum. Talvez a gente chega nesse ponto de sentir que realmente não tem saída, né? Mas e aí, eu estou fazendo o tratamento correto? O que é o tratamento correto? Eu estou indo numa psicoterapia, eu estou com um bom psiquiatra, porque é o que eu falo, existem profissionais e profissionais. Então, o meu psiquiatra, ele acertou com o meu medicamento? Não acertou? Tem um outro psiquiatra que eu posso buscar para acertar no meu tratamento com medicamento? Ou não, eu sou resistente ao medicamento. Uma coisa muito importante que eu queria falar um pouquinho, que o medicamento ele não causa dependência. Às vezes a gente tem esse medo, né? Eu não vou tomar remédio porque eu vou ficar dependente do remédio pro resto da vida. Não, não vai. Na medida que aqueles hormônios forem regulando, meu organismo começar a produzir novamente, vai tirar o medicamento gradual. Então, estou fazendo exercício físico, estou tomando um pouquinho de sol, estou tentando me socializar, estou olhando para essas feridas emocionais, porque o olhar para as feridas emocionais é tentar olhar por um outro ângulo que até então eu não conseguia. Eu estou conseguindo me fortalecer para olhar para isso? Interessante, você falou do sol, né? O sol tem uma função muito importante nessa questão da pessoa estar mais feliz, estar mais alegre, né? Fala um pouquinho disso, Maria. O sol, ele ajuda na vitamina D, que é muito importante, né, no nosso organismo, e ele Sistema ajuda imunológico, né? o sistema imunológico, e ele ajuda na produção também dos hormônios da felicidade. Então, o sol, ele traz muitos benefícios. A gente até vê algumas informações de pesquisa aí, onde os países, as pessoas tomam menos sol, elas são mais tristes, são mais fechadas. Onde tomam mais sol, são pessoas mais felizes e mais de bem com a vida, né? Sim. Existem já pesquisas com esse tipo de informação. Vamos lá, então, para mais uma participação aqui dos internautas. O Jefferson, ele está perguntando como lidar com depressão infantil e se ela realmente existe, a depressão infantil.
Sim, a depressão infantil, ela existe, e assim, cada caso é um caso, mas precisa olhar como é que foi, como é que está sendo a infância dessa criança, o histórico que essa criança traz. E a partir do que, assim, claro, primeiro a gente escuta os pais e depois a gente trabalha com a criança. Em alguns casos, a criança só está sendo reflexo desses pais ou dos tutores, né? Tem algumas crianças que não convivem, não vivem com os seus pais biológicos ou adotivos. Sim. E tem outros tutores. E aí, como que essa criança em cada lugar, né? Como ela passeia nesses lugares, como que são esses ambientes. Então, a depressão existe, a depressão infantil, e precisa ser olhado não só para a criança, mas para todo um sistema. Com a Eu acho criança, que a gente trata todo o sistema. sim, e sobre relação a isso aí, eu acho que o mais difícil nessa situação que os pais ou tutores ou pessoas responsáveis pelos menores, né, levam eles para o tratamento, só que eles acham, não, é o meu filho que está com problema, não sou eu, pai, não é a mãe, não é a avó. Eles não sabem que eles que estão fazendo o mal para a criança, às vezes com algumas atitudes e tal. E eu penso que na sua função de psicoterapeuta, acho que o maior trabalho é convencê-los disso, né? Que eles que, na verdade, estão fazendo isso com os filhos deles, né? Exatamente, Renato. A maioria, assim, o tempo que eu atendi crianças menores de 13 anos, não que as maiores de 13 a gente não tem esse dilema com os pais, mas o tempo todo, ou quase o tempo todo, que eu atendi crianças de 6 a 13 anos, era bem isso. A gente via claramente que era o reflexo dos pais, né? O discurso, você vê que o discurso não é infantil, não é da criança, é um discurso adulto. E aí, muitas vezes, quando você chama esses pais para psicoterapia, eles falam, não, mas não é assim. Ou às vezes eles nem falam, né? Eles simplesmente tiram a criança da psicoterapia. E eu acho que isso é terrível, porque às vezes, em alguns casos, a criança só está conseguindo evoluir por conta daqueles 50 minutos uma vez por semana. Então, é importante que, se você está disposto a levar a criança para a psicoterapia, esteja disposto a ajudar a sua criança. Vá também para uma psicoterapia. Olhe para as suas dores para que você consiga ajudar seu filho. Ou seja, vai disposto a mudar seu comportamento também, não apenas querer que o filho joga lá para terapeuta e fala, se vira, cuida É dele que você exatamente tem que essa resolver o sensação, problema. Renato. Em alguns momentos, a sensação é exatamente essa. Estou transferindo a responsabilidade para o terapeuta. Agora ele se vira com o meu filho. E isso, nós terapeutas também sentimos abandonados por esses pais. Não é só a criança. Uhum. Tá certo. Vamos passar aqui para mais perguntas, então. Temos uma pergunta aqui da Ana Simões. Ela está dizendo, boa noite. A minha mãe melhorou muito desde que começou a frequentar uma igreja. Porém, agora com a pandemia, sem ir às reuniões, voltou aos remédios. Realmente, eu acho que essa pandemia, com todo esse isolamento, né, Marília? Eu acho que aumentou muito esse problema de depressão, de ansiedade, principalmente com tanta notícia ruim de gente morrendo, né? Eu acho que isso aí, o que a Ana está dizendo aí, tem sido uma constância com muita gente, né? Sim, a pandemia trouxe muitas pessoas para o consultório, né? A princípio, com essa temática da pandemia, trazendo muita ansiedade, pessoas que já estavam ansiosas entrou no estado depressivo. E hoje a gente já vê igrejas tendo cultos online, né? Terapeutas atendendo online.
por conta da pandemia. Então, por mais que a gente falou um pouquinho da dificuldade do online para a ansiedade, ele trouxe esse benefício devido à pandemia, né? Está muito frequente mesmo essa questão da ansiedade durante a pandemia, que a gente ainda não saiu dela. Mas busca, às vezes, Ana, vocês conseguem achar igrejas que estão fazendo culto online, terapias, busca terapias também, psicoterapias, para que ela consiga sair novamente do medicamento. Porque a depressão também, ela, uma vez que você tem, e é bem tratado, você tem chances de manter sem a depressão, mas se ela não for bem tratada, da primeira vez para a segunda, você tem 50% de chance para ter uma segunda. Você teve a segunda, isso aumenta para 60%. Vez, você aumenta em 80%. E quanto mais idoso, mais velho, mais idade a pessoa tem, maior a chance, maior a possibilidade de ter uma segunda, uma terceira, uma quarta depressão, quando não bem tratado. Eu até, às vezes, eu fico me pensando que depois de tantas lamentáveis mortes em decorrência desse Covid-19, é o tanto de gente que está adoecendo por causa, né? Crianças, então, estão sendo, assim, eu vejo até o caso dos meus filhos que não podem ir para a escola, não estão tendo mais contato com outras crianças, não está fácil. Essa situação do isolamento social é uma situação realmente muito séria. Vamos então aqui para a próxima pergunta. Essa pergunta é de Espectrando Consciente. Está perguntando aqui: você acredita que as pessoas ainda têm preconceito quanto a buscar um psicólogo? Nossa, demais! Que é aquilo que a gente até falou lá no início, né? Eu não sou doido. Por que eu vou para um psicólogo? Por quê? Muitas pessoas ainda têm aquele conceito, né? Principalmente as pessoas mais velhas, porque a psicoterapia é muito recente, né? Uma terapia muito nova. Então, tem o preconceito no sentido assim, você naquela época, lá atrás, quem ia para buscar terapia, psicólogos, eram pessoas que tinham adoecimentos mentais graves, que iam para hospitais psiquiátricos, muitas vezes, que era vergonhoso ter uma pessoa com uma doença mental em casa. Então, eu vejo que o preconceito vem daí, lá de trás. É vergonhoso sofrer, né, com a doença psicológica, com os sentimentos mal compreendidos, isso que é vergonhoso. As pessoas têm que entender que elas têm que buscar ajuda. E quando elas, sim, mas igual você falou, quando acham ajuda, até se surpreendem, né? Exatamente, mas nem todo mundo consegue entender que sozinho eu não dou conta. E às vezes eu falo isso para clientes, que às vezes está em casos sérios, eu falo assim, olha, até aqui a gente conseguiu, mas agora eu, como terapeuta, preciso de ajuda. Vamos buscar um psiquiatra? Eu também posso assumir que eu não consigo ajudar essa pessoa sozinha. Ou tem casos, olha, a gente não está conseguindo sozinha, vamos buscar alguém da família que possa te ajudar em casos mais graves, talvez, né? A gente pode chamar pessoas da família para ajudar nesse processo também. Então, eu vejo que existe ainda muito preconceito em buscar psicólogo. Está diminuindo bastante, tá? Eu acho que tem cada vez tá menos, as pessoas estão cada vez mais entendendo que não é essa visão preconceituosa, na verdade é uma visão equivocada porque não conhece. Mas o preconceito é isso, a pessoa tem um conceito que não é real, um conceito falso a respeito da terapia, né? Aliás, essa pergunta que a gente fez, Espectrando Consciente, é da Gabriela Neuber, que fez a live com a gente aqui
na semana passada. Obrigado pela participação, Gabriela. Vamos, então, aqui para mais uma pergunta. Antes... São 4 telas seguidas. Ah, tá. O pessoal está passando aqui para a gente que serão 4 telas seguidas, então eu vou ler as 4 telas para depois você responder, tá bom, Marília? Vamos lá, então, para a primeira pergunta, que vem na primeira tela aqui. A Ana Simões está dizendo que, seguinte, eu tenho a síndrome do pensamento acelerado e sofro muito por isso. Segundo uma psiquiatra que eu fui, ela disse que eu não vivo no presente, não vivo o momento. A continuação aqui, ela diz que fazia tudo no automático e penso no futuro, tentando ter o controle de tudo. Porém, adoeci e hoje ter que lidar com minhas limitações físicas tem sido extremamente difícil. Por fim, ela diz que tenho que me reinventar, respirar fundo e tentar aceitar que não posso fazer tudo o que fazia antes. Realmente durmo muito mal, isso quando durmo. Esse é o depoimento muito triste aqui da Ana Simões. Nossa, complicado, hein? Triste Muito mesmo, triste. é complicado. Porque eu vejo que nesse caso ela não teve ajuda. Porque o psicoterapeuta e o psiquiatra precisa conseguir acolher esses adoecimentos, essas dores. E aí, como que eu vou acolher isso? Quando eu estou com um pensamento acelerado demais, realmente eu fico pensando lá na frente, mas como que eu vou trazer essa pessoa para cá, para o aqui e agora, para viver aqui e agora? Eu preciso ir olhando para essas dores, para esse adoecimento. Pelo que eu entendi, ela ficou adoecida fisicamente, né? Como que eu vou olhar para esse adoecimento físico? Porque muitas vezes entra dentro do psicossomático, né, que são as somas das emoções somadas no meu corpo físico, e eu começo a ter limitações. Então, às vezes, eu travo uma coluna, ou eu fico com o estômago dolorido, tenho uma gastrite, um refluxo. Então, eu preciso olhar para esse adoecimento. O que me levou a ficar paralisada? Pode ter sido um acidente, um acidente de trânsito, por exemplo? Pode. Mas o que aconteceu antes desse acidente? Olhar para esse acidente. É verdade. Eu até queria dizer para a Ana que o fato dela reconhecer o que ela está sentindo, reconhecer o problema, reconhecer essas limitações que ela está tendo, já é uma demonstração muito fantástica de que ela quer resolver o problema. O fato dela estar aqui acompanhando a gente, se expondo. Eu até agradeço o depoimento dela exatamente por causa disso, porque às vezes as pessoas têm medo de falar isso, igual ela está falando isso aí, e o fato dela estar demonstrando isso aí, eu já acho muito interessante, porque é falando, é perguntando, é questionando, que a pessoa vai conseguir resolver o problema dela. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, elas se recolhem, não querem conversar com ninguém, elas não querem falar do problema delas, querem ficar reclusas e não ter nenhum contato, nem com assim, não quer saber nem de conversar com parente, não quer conversar com um profissional da psicoterapia, não quer ir para a igreja, não quer buscar a solução do problema. E o principal de tudo é buscar essa solução. E uma das soluções, Ana, eu sei que você já consultou, que você já teve um psiquiatra e tudo, é não desistir e continuar nessa busca de soluções, porque tem solução. Como a Marília já falou antes, às vezes um tratamento deu certo, às vezes foi a forma, foi a abordagem, às vezes pode ter sido até a empatia que você não teve totalmente com o psiquiatra. Continue buscando soluções que existem, elas existem, eu tenho certeza que você vai encontrar, tá certo? Eu já fico muito feliz de você já ter se exposto, já ter falado a respeito do seu problema, né, Marília?
Só o fato dela já estar falando disso já é uma coisa muito positiva, né? Sim, com certeza. Inclusive, Renato, eu gostaria de poder atender a Ana fora do sorteio para poder fazer esse acolhimento com ela, ver o que a gente pode, o que eu posso ajudar ela com esse acolhimento. Pega Ana, o contato manda então. dela, por favor. Ana, manda um e-mail aí para Marília Parreira, com 2R, Teixeira, @gmail.com, falando que você é a Ana que participou aqui da live, que ela já falou para você que quer marcar esse atendimento com você. E temos aqui a pergunta também da Jane S. Reis. A Jane está dizendo o seguinte: engolir sapos diariamente pode acarretar algumas dessas questões? E qual a hora de pedir ajuda quando não se consegue sozinho? Pergunta da Jane S. Reis. Obrigado pela pergunta, Jane. Olha, qualquer hora é hora de pedir ajuda, né? Engolir sapos. E aí, esses sapos é bem legal, eu gosto muito de usar brincar, né, com isso, de engolir sapos, porque quando eu engulo sapos, além de tudo isso que a gente vem falando, eu começo a engordar ou emagrecer, depende do organismo de cada pessoa. Eu posso ter uma gastrite, um refluxo ou um problema maior no meu sistema emocional. E qualquer hora é hora para buscar ajuda. É você conseguir reconhecer que você não consegue mais sozinho. Olha, eu não estou conseguindo sozinho mais, eu preciso de ajuda, mas primeiro é aceitar que você não está conseguindo ajuda sozinho, que você não consegue sozinho. Porque muitas pessoas ainda têm um pé atrás. Não, eu dou conta, eu sou forte, eu vou dar conta de fazer isso sozinho. Mas em muitos momentos eu não consigo fazer sozinho. E eu preciso reconhecer que eu dou conta, que eu não dou conta sozinho, que eu preciso de ajuda. Então, quando eu reconheço que eu preciso de ajuda, busca ajuda. Exatamente. Essa, eu acho que a principal dica da noite é fazer com que a pessoa realmente ela busque ajuda. Estamos vendo alguns depoimentos aqui, as pessoas estão agradecendo muito, tá, Marília? As pessoas estão gostando da live e realmente fantástico. Essa live ela vai permanecer aqui no nosso canal para você que às vezes quer passar para algum parente, conhecido, para você compartilhar isso aí para outras pessoas, porque é um assunto muito sério, ansiedade, depressão. Eu tenho lido aí que a ansiedade é o mal do século, depressão realmente é a doença mais grave da psique humana aí, né? As pessoas estão sofrendo muito e é importante que todos busquem ajuda, procurando a terapia, procurando soluções para resolver o problema. Todos esses problemas têm cura, têm tratamento. Basta a pessoa reconhecer primeiro que tem o problema e depois buscar a solução. Marília, deixa um recado para alguém que está sentindo que está com alguns sintomas de depressão, ou está sofrendo com depressão, está sofrendo com ansiedade. O que você pode falar para a gente como última mensagem aí, para a gente fazer o encerramento aqui da nossa live? Olha, eu acredito que essas pessoas que já conseguem ver e perceber que estão com esses sintomas, é aceitar que estão com esses sintomas e buscar ajuda. As pessoas que ainda não conseguem ver o familiar, nossa, fulano tá com esses sintomas, é começar a conversar com essas pessoas e abrindo a mente dessas, tentando, né, não impondo, claro, respeitando cada um e colocando, olha, eu acredito que você precisa de ajuda, sozinho você já não está dando conta mais, vamos ver que... E tentando tirar dessas pessoas
o que elas acreditam, tentando desmistificar um pouquinho para essa pessoa e contando que ela precisa de ajuda de um profissional. E eu queria chamar para uma reflexão, Renato, que a gente falou um pouquinho, né, sobre a pandemia e a gente viu muito as pessoas trazendo só o lado ruim da pandemia, mas eu vi muito, né, 2020 poderia ser cancelado. Esse 2020 não valeu, mas eu queria trazer uma reflexão um pouquinho diferente. O que de bom para você, para sua família, o 2020 com a pandemia te trouxe? Sim, é uma boa reflexão, né? Sim. Para muitas pessoas, acho que foi o pior ano da vida delas, mas com certeza bastante aprendizado emocional, né? Muito aprendizado emocional. Vamos tentar desmistificar, né? Na última live do ano, vamos tentar desmistificar um pouquinho o lado ruim da pandemia, porque provavelmente ela pode ter trago algo bom que você ainda não viu. É verdade. Marília, muito obrigado. Eu acho que sim, foi fantástico. Eu gostei muito. Eu tenho certeza que as pessoas que acompanharam essa live aqui também gostaram demais. Obrigado mesmo. Que Deus te abençoe com seus conhecimentos, que você possa ajudar várias pessoas aí na sua profissão. E esperamos aqui no nosso canal Razão e Emoção contar com você em outras lives, tá bom? Ok, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou à disposição. Precisando, se tiver mais perguntas que não deu tempo de responder, pode me encaminhar que eu vou responder. Pessoal, boa noite a todos. Obrigado a todos que acompanharam aqui. Fiquem todos com Deus. E como eu gosto sempre de pedir nos meus vídeos aqui no Razão e Emoção, paz e sossego para todo mundo.